Boa tarde, turma. Tudo bem? Tia tá aqui com um formato de vídeo diferente para vocês, tá? A tia vai tentar gravar pelo Zoom direto. Por que que a tia resolveu fazer isso? Porque aqui eu consigo espelhar a apostila e daí eu já consigo ir explicando para vocês. Então a tia resolveu gravar por aqui, tá? Vou ver se vai dar certo. Se der certo, a tia continua. Se não der certo, a gente volta para o PowerPoint, tá bom? Então vou fazer o teste hoje com a nossa aula de ciências. Hoje nós vamos trabalhar o ciclo da água e a sua importância. As páginas que nós vamos abordar do nosso livro são as páginas 15 até a 24. A tarefa de casa, no final do vídeo, a tia explica como vocês irão desenvolver, tá bom? Então, agora aqui, ó, a tia vai espelhar o nosso livro, tá bom? Nós paramos na página 15. Essa página aqui. Aqui começa a falar sobre a geada, né? No campo Você Sabia, ó. Você sabia? Nas madrugadas de inverno, quando a temperatura fica muito baixa, pode ocorrer o congelamento do orvalho, deixando tudo coberto por uma camada de gelo, como o solo e a vegetação. Aí vocês estão vendo uma imagem da geada em São Bento do Sul, Santa Catarina, em junho de 2016. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o ciclo da água. Ciclo da água. A quantidade de água na natureza não varia, mas ela passa constantemente por mudanças de estado físico. Essas mudanças ocorrem de forma cíclica e compõem o ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico. Acompanhe o infográfico a seguir, algumas das etapas e alguns dos processos do ciclo da água. Aqui, ó, a tia vai espelhar para vocês a apostila em um outro formato para a gente tentar visualizar ela lado a lado, tá? Então, vamos diminuir aqui um pouquinho. Aqui nós temos o ciclo da água. Vamos começar da página seguinte, para poder ficar melhor, é onde começa a primeira etapa, depois a tia volta para a página acima. Deixa eu aumentar aqui para a gente enxergar. Então, o primeiro passo que mostra aqui para a gente é a água presente nos oceanos, mares e rios e solo. Ela é aquecida pelo sol, daí ela evapora. Depois que ela evapora, vira vapor, segundo processo. As plantas absorvem a água do solo para sobreviver. Parte dessa água é devolvida ao ambiente pelo processo de transpiração. A combinação da evaporação com a transpiração resulta no fenômeno da evapotranspiração, responsável por grande parte do vapor de água que chega à atmosfera. Agora a tia vai para outra página, onde está o terceiro processo. O vapor da água sobe para as camadas frias da atmosfera e se condensa, formando as nuvens. Quarta etapa. Quando as nuvens ficam muito carregadas, as gotas de água caem em direção à superfície do solo, na forma de chuva, neve ou granizo. Etapa 5, tá aqui embaixo, ó. A água líquida infiltra-se no solo e parte dela forma os reservatórios subterrâneos. Parte 6, parte da água da chuva escoa superficialmente e chega aos rios, que tem o seu retorno no armazenamento de água nos oceanos. Então, comparando essas duas páginas, o ideal é que vocês abram o livro, como a tia está mostrando aqui para vocês enxergarem todinho o ciclo da água, de como ela flui na natureza, tá? Como é o processo, ter uma visão geral. A importância do ciclo da água, vamos lá. A importância do ciclo da água. O ciclo da água
tem relação com a regulação do clima, com a agricultura, com a produção de energia e com o abastecimento de água. A seguir, vamos analisar as relações do ciclo com o tema e também com as atividades humanas. Clima. O clima é o conjunto de condições atmosféricas de um local, como a quantidade de chuva, de vento e a temperatura. Tudo isso medido ao longo de vários anos. O ciclo da água está relacionado diretamente ao padrão de chuvas de uma região. A maior parte da água em estado líquido do planeta está nos oceanos. Como vimos, quando aquecida pelo calor do sol, a água evapora, formando o vapor de água. Este, por sua vez, sobe para a atmosfera e, ao encontrar camadas mais frias, é condensado, formando as nuvens. Pela ação dos ventos, as nuvens carregadas de água podem se deslocar por muitos quilômetros, fazendo com que a chuva caia longe do seu local de origem. Então, aqui nós temos uma imagem, onde está mostrando as nuvens que podem se formar em locais distantes de onde a chuva irá ocorrer. Daí aqui fala assim, o regime de chuvas de uma região é uma das características que define o clima do local. Há, por exemplo, locais com clima mais úmidos, onde chove bastante o ano todo, como as florestas tropicais. Há também locais de climas secos, onde quase não chove, como nos desertos. Aqui nós temos uma imagem da chuva sobre a floresta amazônica do Parque Nacional Iazumi, no Equador, em abril de 2019. Agora aqui, nós temos uma imagem nas regiões desérticas, as chuvas são raras. Deserto do Atacama, no Chile, em setembro de 2018. Muitos fatores influenciam a quantidade de chuvas de uma região, como a umidade do ar. Quanto maior a umidade relativa do ar, ou seja, a quantidade de vapor de água no ar, maior a chance de ocorrência de chuvas. O padrão dos ventos também interfere, pois os ventos podem trazer ar úmido ou seco para uma região. Por exemplo, em geral, os ventos que chegam dos oceanos carregam mais umidade. Como vimos, outro fator que interfere na ocorrência de chuvas e no clima de uma região é a presença de vegetação. Quando as plantas absorvem água do solo, parte dessa água volta para a atmosfera, pelo processo de transpiração. Além disso, alguns estudos mostram que as árvores eliminam algumas partículas na atmosfera, que favorecem a condensação da água, facilitando a ocorrência de chuvas em uma região. Assim, o desmatamento diminui a transpiração e, consequentemente, reduz o volume das chuvas. Com isso, há uma maior possibilidade de ocorrência de incêndios florestais, o que degrada ainda mais a floresta. As queimadas em campos agrícolas e pastagens produzem fumaça, o que também interfere no mecanismo de formação das chuvas, de formação das nuvens, dificultando a ocorrência de chuvas. As diferenças no regime das chuvas, ou seja, na frequência de chuvas, em uma localidade em determinado tempo, somadas a outros fatores, também como a distribuição da água doce, não seja igual do planeta, nem mesmo dentro de um país. A Amazônia, por exemplo, concentra a maior parte de água doce no Brasil. Ali, as chuvas frequentes garantem a existência de rios permanentes e com grande volume de água. Já em outros estados da região Nordeste,
ocorrem os períodos prolongados de seca, o que leva muitas nascentes a secar em um período do ano, com que alguns rios desapareçam ou reduzem de volume. Então, aqui, ó, nós temos duas imagens, onde mostra a floresta, que depende da chuva, assim como a ocorrência de chuvas depende da existência da floresta. Rio Amazonas, em novembro de 2018. Também temos a imagem de uma combinação de fatores, incluindo as chuvas escassas em certos períodos do ano, que reduz o volume de água de alguns rios. Rio Paraty, em Ipirá, na Bahia, em maio de 2017. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o abastecimento e a agricultura. A água no estado líquido, ela é essencial para a vida, como conhecemos. Nas plantas, ela é necessária. Por exemplo, para o processo de absorção dos nutrientes do solo, já em alguns animais, entre outras funções, ela ajuda na manutenção da temperatura do corpo. Os seres humanos usam a água para várias finalidades: para beber, higiene pessoal, produção de alimentos e fabricação de vários artigos que usamos no dia a dia. Por exemplo, para fazer uma calça jeans, são necessários cerca de 10.000 litros de água. Gente, 10.000 litros de água para poder fazer uma calça jeans é muita coisa. Ao longo de todo o processo, desde o plantio do algodão até a lavagem que dá a tonalidade da cor da roupa. A água que abastece as casas, comércios e indústrias geralmente vem de rios ou reservatórios, e a manutenção do volume desses reservatórios que garante o acesso da população à água, de chuvas. Além disso, a manutenção dos recursos de água e nascentes também está relacionada à medida de proteção do solo, como a preservação das matas, já que isso evita os processos de erosão e assoreamento dos rios e das nascentes. Então, aqui nós temos uma imagem do reservatório de água em Paraibuna, em São Paulo, em fevereiro de 2019. E aqui, ó, o rio Juquiá, com a mata ciliar preservada, no estado de São Paulo, em fevereiro de 2018. Na agricultura e na pecuária, a água é essencial, pois o crescimento das plantas que usamos como alimento e como pastagem depende da disponibilidade de água no solo. A agricultura e a criação de gado consomem a maior parte da água doce do planeta. As chuvas regulares em uma determinada região, perante o crescimento das plantas, além de todos os benefícios já citados. Porém, em alguns locais, as chuvas não são regulares e há longos períodos de seca. Assim, é necessário utilizar os sistemas de irrigação das culturas. Aqui nós temos uma imagem mostrando o sistema de irrigação, ó, implantação de beterraba sacarina. Então, aqui esse é o processo de irrigação. Pela falta de chuva, é preciso estar alimentando essa cultura. Produção de energia elétrica. No Brasil, a água também é usada para produzir a maior parte da energia elétrica gerada em usinas. Elas são chamadas hidroelétricas, onde a água de um reservatório ou de um rio é contida por uma barragem, que tem canais e dutos pelos quais a água passa. Em seguida, a água passa pelas turbinas, fazendo-as girar. Essas turbinas são ligadas a um gerador, que transforma a energia do movimento provocado pela água em energia elétrica. Por fim, o gerador é conectado às linhas de transmissão
que levam a energia produzida para as cidades, indústrias, nossas casas e etc. A imagem da página seguinte, a seguir, representa de forma simplificada como ocorre a produção de energia elétrica nesse tipo de usina. Então, vamos analisar aqui. Aqui nós temos a representação simplificada de uma hidroelétrica vista em corte, tá? Então, aqui tem a barragem, as linhas de transmissão de energia, o gerador, o reservatório, o canal por onde a água passa, esse canal é chamado de duto. Ela movimenta a turbina, que gera energia e é mandada para as linhas de transmissão. E aí a água segue o seu ciclo pelo rio. Então, aqui do reservatório, ela passa por essa turbina, fazendo esse movimento, levantando a energia que o gerador captura e manda para essas linhas de transmissão de energia. Para que uma hidrelétrica funcione, a água do reservatório não pode estar abaixo de determinado nível. Assim, caso ocorram períodos de secas prolongadas, o abastecimento de energia elétrica pode ficar comprometido. Aqui nós temos agora uma imagem que mostra o reservatório de usinas hidrelétricas do estado de São Paulo, com um nível baixo de água, devido à falta de chuva. Olha como que pecado, gente, o rio seco, né? O reservatório. Agora nós vamos para o campo aplicando a ciência. Rios voadores. As árvores abastecem os rios voadores. Um índio da Amazônia, certa vez, disse ao cientista Antônio Nobre que sem as árvores não choveria mais. Intrigado, ele perguntou ao índio como sabia dessa informação. Um espírito da floresta nos contou, foi a resposta. A fala do índio chamou a atenção de Nobre, pois trazia a mesma conclusão a que ele tinha chegado após anos de estudo. Há uma relação direta entre as matas e chuva. Na sua pesquisa, Nobre descobriu que a transpiração das árvores lança água na atmosfera. Cada árvore dispara em média 1.000 litros de água por dia através da transpiração. Gente, é muita água. Juntando toda a floresta amazônica, a quantidade lançada na atmosfera diariamente chega... Deixa eu te localizar aqui. Na sua pesquisa, Nobre descobriu que a transpiração das árvores lança água na atmosfera. Cada árvore dispara, em média, 1.000 litros de água por dia, através da transpiração. Juntando toda a floresta amazônica, a quantidade lançada na atmosfera diariamente chega a 20 bilhões de litros. É mais água do que o rio Amazonas despeja no mar. Toda essa umidade, em forma de vapor, compõe o que o Nobre chama de rios invisíveis. Eles correm pela atmosfera, espalhando as chuvas que alimentam os rios, que alimentam as árvores, que criam um ciclo que precisa de todas as partes para existir. Sem floresta, os rios da atmosfera somem e as chuvas ficam escassas. Então, esse é um texto de Natália Garcia, tá? Retirado de 6 ideias que merecem ser espalhadas. Agora, os rios invisíveis, a agricultura e a produção de energia elétrica no Brasil, nós vamos falar um pouquinho aqui. Os rios invisíveis, também conhecidos como os rios voadores, são formados por vapor d'água e viajam milhares de quilômetros pela atmosfera, desde a região norte do Brasil até a região sul, podendo chegar a países vizinhos, como a Argentina. Acompanhe o caminho da água
no esquema da página a seguir. Então, aqui, ó, nós temos parte da umidade cai como chuva sobre floresta amazônica. As árvores absorvem a água do solo e, quando transpiram, devolvem grande parte dessa água na forma de vapor. Primeiro, o que acontece é que na região da linha do Equador, a água do oceano evapora intensamente. Devido à alta insolação, os ventos sopram em direção ao continente, carregando a umidade. Então, evapora e se movimenta. Parte da umidade cai como chuva sobre a floresta amazônica, as árvores absorvem a água do solo e, quando transpiram, devolve grande parte dessa água na forma de vapor. Terceiro, o ar úmido segue sentido oeste e encontra a Cordilheira dos Andes, uma cadeia de montanhas que barra as nuvens. Parte da umidade precipita nas encostas das montanhas, alimentando as nascentes de vários rios da Amazônia. Outra parte dos ventos úmidos segue em direção às regiões centro-oeste, sudeste e sul do país. Essa umidade é responsável por grande parte das chuvas que caem nessas regiões. Além de regular o clima, elas irrigam as plantações, enchem os rios e os reservatórios das hidroelétricas dessa região. Então, para finalizar aqui, tem a representação do caminho dos rios voadores. A tia disse que vai seguir até a página 24, eu só vou terminar esse trechinho que faz parte ainda desse conteúdo. Apesar de não podermos ver os rios voadores, eles afetam diretamente a nossa vida. O vapor de água que eles carregam é responsável por grande parte das chuvas que acontecem nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do país, regulando assim o clima dessas regiões e permitindo a produção agrícola, a pecuária e a produção de energia elétrica. Então, o conteúdo abordado aqui com vocês é até aqui hoje, tá? A tia vai deixar de espelhar agora a apostila, que eu vou passar a tarefa de casa. O que vocês deverão fazer de tarefa de casa? Vocês irão realizar as atividades 1, 2 e 3 das páginas 154 e 155 do livro, tá bom? Qualquer dúvida, a tia está aqui para esclarecer. Me dão um feedback do que vocês acharam do vídeo assim, se foi tranquilo, se deu para entender, porque se for tranquilo e vocês conseguirem compreender, a tia, para ela, facilita nesse formato, tá? Que a tia já vai gravando, consegue espelhar o livro de vocês, tá bom? Beijão e até a próxima aula.